Arte de Correr na Chuva, capítulo 24. Durante as primeiras semanas, a nova rotina. Danny e eu morando em nossa casa, enquanto Eve e Zoe viviam com os gêmeos. Danny visitava religiosamente todas as noites depois do trabalho, enquanto eu ficava em casa sozinho. Quando chegou ao Halloween, o ritmo de Danny havia diminuído, e por ocasião do Dia da Ação de Graças, as visitas estavam limitadas em apenas 2 vezes por semana. Sempre que chegava na casa dos gêmeos, ele contava como Eve parecia bem e como estava melhorando, e em breve ele a traria para casa. Mas eu também a via nos finais de semana, quando ele me levava para visitá-la, e eu sabia, ela não estava melhorando e não voltaria para casa tão cedo. Todos os fins de semana, Danny e eu visitávamos Eve no sábado, quando ele pegava Zoe, e de novo no domingo, quando a devolvia. Normalmente fazíamos almoço de domingo com toda a família. Eu passava algumas noites com Eve na sala, mas ela nunca mais precisou de mim da mesma maneira como na primeira noite em que estava com tanto medo. O tempo que Zoe passava conosco deveria ser mais alegre. Contudo, ela não me parecia feliz. E como poderia viver, vivendo com a mãe que morria aos poucos, e não com o pai, que estava bastante vivo. A ida de Zoe para a escola logo virou motivo de discussão. Pouco depois de ter passado a ficar com Maxwell e Trish, eles pediram a transferência de Zoe para uma escola em Mercer Island, pois a travessia de ida e volta pela ponte I-90 de Seattle 2 vezes ao dia era muito cansativa para eles. E Danny resolveu intervir, sabendo que Zoe amava a sua escola. Ele decidiu que ela continuaria na escola, pois ele era seu pai e guardião legal, e também porque, como fazia questão de afirmar que Zoe e Eve logo estariam de volta para casa. Frustrado com a inflexibilidade de Danny, Maxwell ofereceu para pagar uma escola particular para Zoe em Mercer Island. As discussões eram frequentes e intensas, porém, apesar da insistência de Maxwell, Danny mostrou-se que também tinha um pouco de monstrodila dentro dele, embora eu não soubesse se por parte da mãe ou de pai, e suas garras não deram trégua. Sua posição acabou prevalecendo, e Maxwell e Trish foram obrigados a passar pela ponte 2 vezes por dia para atravessar o lago. Se eles realmente estão fazendo isso por Zoe e por Eve, Danny me disse uma noite, não deveriam ficar incomodando por dirigir 15 minutos pelo lago, não é assim tão longe. Danny sentia muita falta de Eve, eu sei, mas eu sentia muita falta também de Zoe. Dava para ver isso quando Zoe vinha passar as noites em casa. No dia seguinte, nós a levávamos até o ponto de ônibus, normalmente uma segunda ou quinta-feira. Nesse dia, nossa casa parecia cheia de magnetismo, logo cedo, e nem sempre precisávamos de despertador para acordar. Ao contrário, ficávamos esperando ansiosamente no escuro até a hora de acordar Zoe. Não queríamos despertar nem um único minuto que pudéssemos passar com ela. Nessas manhãs, Danny era uma pessoa completamente diferente. A maneira como fazia seu lanche carinhosamente, deixando sempre um bilhetinho, ou uma piada, ou um pensamento para que ela encontrasse na hora do lanche e sorrisse. O modo como preparava seus sanduíches, tomando cuidado com a pasta de amendoim, cortando as bananas, de forma que cada fatia ficasse exatamente dentro do mesmo tamanho. Eu acabava comendo a banana que sobrava nessa ocasião, o que parecia bastante. Adoro banana, quase tanto quanto gosto de panquecas, meu prato favorito. Nesse dia, depois que Zoe ia embora no ônibus amarelo, o outro pai das 3 crianças às vezes se oferecia para pagar um café, e às vezes aceitávamos e andávamos até Madison e sentávamos em uma das mesas na calçada.
de uma simpática padaria, até o dia em que o outro pai perguntou: "Sua mulher trabalha?" Claro que ele estava tentando encontrar uma explicação para a ausência de Eve. "Não", Danny respondeu, "ela está se recuperando de um câncer no cérebro." O homem abaixou a cabeça tristemente quando soube da situação. Depois desse dia, sempre que íamos até o ponto de ônibus, o homem ficava ocupado conversando com as outras pessoas ou checando seu celular. Nunca mais falamos com ele. Capítulo 25. Em fevereiro, sob o vento negro do inverno, fizemos uma viagem até o norte do estado de Washington, para uma região chamada Metro Valley. Os cidadãos dos Estados Unidos acham importante celebrar o aniversário de seus grandiosos presidentes. Por isso, todas as escolas interrompem suas aulas durante uma semana. Danny, Zoe e eu fomos para um chalé nas montanhas nevadas para comemorar. O chalé pertencia a um parente de Eve, que eu nunca conheci. Estava muito frio demais para mim, embora achasse gostoso correr na neve nas tardes mais quentes. Eu preferia ficar deitado perto do aquecedor e deixar os outros fazendo exercícios, como esquiar ou caminhar na neve com sapatos especiais, essas coisas. Eve, que estava fraca demais para viajar, e seus pais não foram, mas havia muitas outras pessoas, todos parentes umas das outras. Nós só estávamos ali. Ouvi alguém dizer que Eve achava que seria muito importante para Zoe passar algum tempo com aquelas pessoas, já que ela, Eve, alguém disse, queria morrer logo. Não gostei dessa linha de raciocínio. Primeiro, que Eve iria morrer logo, e depois que Zoe precisava passar algum tempo com pessoas que ela nunca havia visto antes. Eve iria morrer logo. Eles podiam ser pessoas perfeitamente desagradáveis, com as calças bufantes, os casacos de nylon e suéteres que cheiravam a suor. Não sei. No entanto, fiquei pensando, por que tinham esperado pela doença de Eve para mostrar sua hospitalidade? Havia muita gente lá e não tinha ideia de qual era a ligação entre um e o outro. Eram apenas primos. Tudo eu entendi, mas havia certos lapsos entre as gerações que me confundiam, e algumas pessoas estavam sem os pais, porém com os tios e tias, e alguns talvez fossem apenas amigos. Zoe e Danny passaram a maior parte do tempo separados do resto, porém às vezes participavam de certas atividades em grupos, como cavalgadas, caminhadas na neve, passeios de trenó, e as refeições do grupo eram animadas. Embora eu tivesse determinado a manter certa distância, um dos primos, que estavam sempre querendo me dar alguma coisa na hora das refeições, e ninguém jamais me chutou para fora quando eu estava embaixo da grande mesa de jantar, onde eu ficava deitado, apesar de estar violando meu próprio código pessoal. Havia uma espécie de deliberado desrespeito às leis que rodavam a casa, com as crianças ficavam acordadas até tarde, os adultos dormindo a qualquer hora do dia como cães. Porque não deveria partilhar de toda essa libertinagem? Apesar dos conflitos pessoais, toda noite acontecia alguma coisa especial que eu gostava muito. Fora da casa, que eu tinha muitos quartos idênticos, cada um deles com muitas camas idênticas para abrigar a multidão. Havia um terraço de pedra com uma grande lareira. Aparentemente, nos meses de verão, eram usados para fazer comida ao ar livre, e era usada também nos meses de inverno. Não me importava com as pedras, que eram muito frias e estavam salpicadas por pedrinhas de sal, que machucavam quando entravam nas minhas patas. Mas adorei a lareira, fogo, estalando, quentinho, iluminando as noites após o jantar. E todos se reuniam enfiados em grandes casacos, e um deles tinha um violão e luvas sem ponta, e tocava uma música enquanto todos cantavam. A temperatura muito baixa era de congelar, mas eu tinha o meu lugar perto da lareira, e as estrelas que podíamos ver, bilhões delas, porque a escuridão da noite era intensa, e os sons que ouvíamos à distância,
o barulho dos galhos de árvores carregados de neve sendo açoitados pelo vento, os uivos dos coiotes, meus irmãos, chamando uns aos outros para a caça. E quando o frio era muito mais forte do que o calor da lareira, todos nós enfiávamos na casa. Cada um ia para o seu quarto, com as peles de casaco cheirando a fumaça e seiva de pinho e marshmallow derretidos. Foi uma dessas noites que estávamos sentados em volta do fogo que reparei que Dani tinha uma admiradora. Ela era uma jovem, irmã de alguém que Dani aparentemente havia conhecido, anos antes de um dia de ação de graças ou Páscoa, porque o primeiro comentário que ela fez para os outros foi como ela havia crescido desde que ele a vira pela primeira vez. Era uma adolescente com um bom par de seios para amamentar, as ancas amplas o bastante para ter filhos. Por isso era, para todos os fins práticos, uma adulta, mas que ainda agia como criança, sempre pedindo permissão para fazer as coisas. Essa menina moça se chama Anika e era muito astuta e sempre sabia como se posicionar e programar seus movimentos para forçar um encontro com Danny. Sentava perto dele em torno do fogo, sentava na sua frente durante as refeições, dava um jeito para ficar sempre no banco de trás quando ele ia no banco de trás com alguém. Ria muito alto sempre que ele fazia algum comentário. Adorava o cabelo dele quando tirava o gorro do esqui. Chegou a confessar que admirava demais suas mãos. Adorava Zoe. Ficava todo emocionado quando falava de Eve. Danny não parecia notar seus avanços. Não sei se estava deliberadamente, mas agia como se não percebesse nada. Quem seria Aquiles sem o seu tendão? Quem seria Sansão sem Dalila? Quem seria Édipo sem os pés tortos? Mudo por causa de minha estrutura. Pude estudar a arte retórica de ser tolhido como os belos, pelos ser tolhidos pelos limites do ego e pelo interesse pessoal, e por isso sei as respostas a essas perguntas. O verdadeiro herói é imperfeito. O verdadeiro teste para um campeão não está na sua capacidade de triunfar, mas na de superar obstáculos, de preferência criados por ele mesmo, a fim de triunfar. Um herói sem defeitos não é interessante para um público ou para o universo, pois, afinal de contas, o conceito de herói se baseia no conflito e na oposição e no encontro de forças irresistíveis como objeto irremovível. E é por isso que Michael Schumacher, certamente um dos maiores talentosos pilotos da Fórmula 1 e de todos os tempos, vencedor de mais corridas, ganhador de mais campeonatos, detentor da pole position de qualquer outro piloto da história da Fórmula 1, sempre fica fora da lista dos campeões favoritos dos fãs de corrida. Ele sempre foi diferente de Ayrton Senna, que usava as mesmas táticas tortuosas e ousadas de Schumacher, mas fazia isso com brilho, e por isso dizia que eram carismáticos e emotivos, e não distante e inatingível. O que costuma dizer de Schumacher? Schumacher não tinha defeitos. Tinha o melhor carro, a equipe mais rica, os melhores pneus, mais habilidades. Quem poderia se alegrar com as suas vitórias? O sol se levanta todos os dias. O que é amar? Prenda o sol em uma caixa, obrigue o sol a superar as adversidades para se levantar. Aí sim iremos celebrar. Sempre admirei um belo nascer do sol, porém jamais considerei o sol um campeão por ter nascido. É isso. Para mim, se contasse a história de Danny, que é um verdadeiro campeão, sem incluir os passos falsos e suas falhas, estaria prestando um desserviço a todos os envolvidos. Quando se aproximava o fim de semana, houve uma mudança nos boletins meteorológicos transmitidos pelo rádio, e Danny ficou bastante tenso. Estava quase na hora de voltar para Seattle, e ele queria ir pegar de novo a estrada e dirigir durante 5 horas para atravessar as montanhas e chegar em nossa casa, que ficava do outro lado do estado, e que, apesar do frio, da neve e da umidade, não estava coberta por uma camada de neve, nem debaixo das temperaturas congelantes. Ele precisava voltar para casa, ao trabalho, ele disse. Zoe precisava de tempo para se adaptar à rotina da escola. E
Bom, deu 15 minutos, o capítulo não acabou, eu vou ler na próxima vez.